Vocês já devem ter ouvido falar bastante nesses últimos tempos. Acabou o dinheiro. Você vê que não tem dinheiro, não tem, acabou. O problema do Brasil é falta de dinheiro. Será? Ou será que a justificativa furada para todos esses cortes que estão acontecendo nos gastos públicos? Isso que os economistas chamam de austericídio, política da austeridade, cortar gasto. Imagina, cortar gasto social num país como o Brasil. A gente sempre escuta falar no jornal, na televisão, no rádio, na sua vizinha, a sua avó fica falando, o governo funciona que nem uma família, então ele não pode gastar mais do que arrecada. Esse tipo de discurso é lançado por vários políticos conservadores, que alguns deles, por exemplo, fizeram recentemente a aprovação da PEC 55. Pois é, a mídia fica martelando na tua cabeça o tempo inteiro que é irresponsável gastar mais do que se ganha. Mas como assim a gente não pode gastar mais do que a gente ganha? Até nós, famílias, que não somos o governo, podemos pegar empréstimo. Esse é o negócio dos bancos. Eles nos dão crédito. E esse crédito, ele é resultado dos depósitos que tem em suas contas. Mas a quantidade de crédito geralmente é muito maior do que os depósitos. Exatamente, pessoal. Isso chama-se multiplicador bancário. Os bancos não emprestam os nossos dinheirinhos que estão guardados lá. Os bancos nos dão certificados desses depósitos. Mas o governo, diferentemente das famílias, pode imprimir a sua própria moeda. Pois é, pessoal, entenda o seguinte, tá? Quando o governo imprime dinheiro, ele está imprimindo um título. Segurar uma nota na mão é como se fosse um título, que está dizendo o seguinte: eu devo a você, ok? O que o governo nos deve quando a gente está segurando o papelzinho colorido que ele imprimiu? Nos deve bens. Se a gente usar esse dinheirinho para comprar coisas no mercado, a gente está mostrando que nós e todo mundo que está vendendo para a gente em troca desse dinheirinho, acreditamos no Estado. Por quê? Porque o Estado é o dono desta moeda nacional. E existem outros títulos que não são dinheiro, que são os títulos da dívida pública, que você pode comprar pelo Tesouro Direto e rendem juros ao longo do tempo. Vejam bem, o que são esses títulos da dívida pública? Quando você está comprando um título do governo, é você que está emprestando grana, o papel coloridinho, para o governo, ok? Essa maneira de você controlar um pouco o que o governo gasta significa que o governo tem que prestar contas à sociedade de como é que o dinheiro está girando. Óbvio que, já que ele imprime o dinheiro, ele tem que ter algum cuidado com isso. Ele não pode imprimir sem a menor responsabilidade com o que a economia pode produzir. Ok, e também tem uma coisa, né, pessoal? Você pode comprar esse papel do governo, mas não ficar esperando para poder ir lá descontar por grana de novo. Você pode negociar esse papel no chamado mercado secundário. Muita gente vai comprar e vender sem a menor preocupação de segurar esse papel até o prazo dele vencer. A ideia é que enquanto tiverem compradores de título público, o governo pode continuar se endividando. O ideal é que as pessoas segurem esse título de dívida pública por muito tempo e com taxas de juros baixas. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país com título de dívida pública com prazos muito alongados e taxas de juros bem pequenas. Pois é, porque a dívida pública ela tem que ser rolada, né? As pessoas se interessam por comprar um título do governo porque vão receber um juro por isso, ok? Mas, para vocês terem uma ideia, a definição do que é a taxa de juros na economia é mais complicada, né, Gabriel? A taxa de juros, na verdade, ela é definida pelo governo quando ele compra e vende títulos de dívida pública. Quanto mais títulos ele compra, menor vai ser a taxa de juros. Quanto mais títulos ele vende, maior vai ser a taxa de juros da economia. Os bancos centrais usam o mercado de dívidas para controlar a taxa de juros. E tem outra. Na medida que você vende mais papel, títulos de dívida, você recolhe mais papel, dinheiro, grana nas nossas mãos. E também acontece o contrário. À medida que você bota mais títulos nas mãos das pessoas, você recolhe moeda. Isso significa que o governo deve pra gente e a gente deve pro governo. Mas a todo tempo, todo mundo deve pra alguém. Isso é porque o dinheiro ou o título de dívida são signos sobre o futuro. Pois é, pessoal, tudo que funciona como dinheiro na economia pode ser o título do governo, pode ser o papel moeda nas nossas mãos, podem ser os dígitos eletrônicos que a gente passa da conta de uma pessoa para outra. Tudo isso funciona como signos que comunicam à sociedade uma ordem do tipo produza, ok? Se eu tô comprando alguma coisa, aquela coisa tá tendo um preço, tá mostrando que ela é relevante para as pessoas, isso funciona como uma ordem, produza-se. Se esse dinheiro para de circular, a economia para também. Por isso aquele famoso economista do bigode grande, o Keynes, dizia:
Isso se chama armadilha da liquidez. Ficar guardando dinheiro, especulando, pode gerar problemas na economia. Pois é, gente, isso é chave, tá? O dinheiro não pode parar de circular. Esse economista, o bigodudo, o Keynes, ele dizia que dinheiro nos bolsos tinha que ser pagar imposto. Por quê? Porque o dinheiro circulando, ele tá passando essa ordem para a economia. O futuro vai existir, renda no futuro vai existir, bens para serem trocados por dinheiro vai existir, se hoje o dinheiro estiver circulando e passando essa mensagem para o futuro. É isso que os economistas chamam de princípio da demanda efetiva. Por isso que é muito importante o governo administre essas coisas, controle a emissão de moeda, controle o sistema de dívida pública e o sistema bancário. Claro, por quê? Porque se o dinheiro é um signo de futuro, a gente tem que cuidar dele. A gente não pode deixar que esse signo inflacione. O que significa isso? Se o desrespeito com a quantidade de dinheiro impresso for muito grande, ou seja, esse governo não tem nenhum compromisso com a capacidade real da economia produzir, aí sim é verdade o que muitos economistas dizem, né? Que isso gera inflação. Aqueles que acham que o governo deve gastar somente aquilo que arrecada, um pouco menos, são chamados defensores do superávit primário. Pois é, o que esse pessoal não raciocina é que se não é o governo a ter dívida, então é a iniciativa privada que vai ter dívida. Por quê? Porque esse recurso que vai ser multiplicado, não sendo pelo governo, é multiplicado pelos bancos privados. A questão importante é quem faz. Se o governo se endivida para pagar uma família rural, a sua aposentadoria, por exemplo, elas vão ter mais tempo para cuidar de si, vão poder colocar mais tempo na produção, poder comprar comida. Agora, se é um banco que faz isso, gerando moeda via crédito para uma empresa, por exemplo, ele pode pegar esse crédito à empresa, comprar ações de si mesma e especular em cima, sem que produza nada, sem que se comprem produtos no mercado. Pois é, é bem isso. Quando o governo americano, para poder sair da crise de 2008, colocou muito em dinheiro em circulação, ele estava fazendo dívida. Aliás, ele estava comprando os títulos da dívida privada, os títulos podres, que os bancos americanos, de maneira muito descuidada, fizeram toda uma engenharia que os títulos que representavam empréstimos das pessoas mais pobres, que eles fizeram questão de emprestar para aquelas pessoas, esses papéis entravam na composição de outros papéis, que eram vendidos para o público. Pois bem, quando tudo isso quebrou, porque era um dominó danado, o que aconteceu? O governo teve que comprar esses papéis, colocar muito dinheiro em circulação para a economia se recuperar. Resultado? Você substituiu a dívida privada por dívida pública. Sem gerar nenhuma inflação. Muitos economistas na época achavam que isso poderia gerar um bocado de inflação, mas acabou não acontecendo, o que fez com que muitos teóricos repensassem a relação entre impressão de moeda e inflação. Claro que isso funcionou direitinho agora porque a economia estava parada. Se o governo imprime, se ele faz muita dívida, num período em que a economia está muito dinâmica, a economia está rodando muito alto, aí sim, qualquer nova impressão, qualquer novos títulos na economia vão ser uma ordem de produza-se quando a economia não dá conta de produzir. Pois bem, gente, por isso que o Lord Keynes, esse economista inglês famoso, ele dizia o seguinte: uma coisa é você usar o gasto público nos períodos de crise, onde a iniciativa privada não está gastando, porque aí você dinamiza a economia, tem um efeito contracíclico. Nos períodos onde está tudo indo muito bem, é o contrário, o governo tem que reduzir o seu endividamento. Você ainda acha que o governo gastar mais que arrecada, gerar dívida é ruim? Pense na seguinte situação: se a atividade econômica por algum motivo começa a cair, a arrecadação cai. Se o governo decide cortar mais, isso vai fazer com que tenha menos dinheiro, menos gasto e cai mais ainda. O efeito no limite pode ser o aumento do endividamento quando o governo corta gastos. Mas vejam, isso não significa que arrecadar dinheiro via cobrança de impostos não seja importante. Na verdade, acontece com dinheiro arrecadado via impostos, ou com dinheiro emitido de papel, a moeda na nossa mão, ou com os títulos da dívida pública, acontece a mesma coisa. É uma maneira que o governo tem de direcionar recursos. Por que isso é importante? Por que as pessoas não podem decidir sozinhas aonde vão colocar os seus recursos? Na verdade, elas fazem isso o tempo inteiro. Só que se não houver algum controle de como é que funcionam os bancos, esses grandes gestores de dívidas privadas e também públicas, porque eles participam desses mercados secundários de compra e venda, se isso não acontece, você não direciona o recurso para o lugar certo.
por essas questões que a gente tem que pensar bastante sobre dinheiro, inflação, dívida pública, mas o essencial é saber que a questão do governo é muito mais complexa do que simplesmente as contas de casa que se tem que pagar.